Olá pessoal do Filosofia Simples, sejam mais do que bem-vindos. Eu sou o professor Thales do Rosário e hoje nós vamos falar sobre Sócrates. Fica com a gente depois da vinheta. Então pessoal, hoje a gente vai falar alguns tópicos bem curtos sobre Sócrates para o vídeo não ficar grande, não ficar confuso. E lembre-se sempre, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem de uma explicação maior, um detalhamento maior, vocês podem usar aqui o nosso espaço dos comentários para fazer seus questionamentos, né? E a gente poder ir trocando essa ideia. Aquilo que precisar de um vídeo inteiro, a gente faz outro vídeo e posta novamente. Aquilo que der para ser respondido e sanado a dúvida dentro dos próprios comentários, eu vou estar sempre ali comentando também. Eu selecionei 4 tópicos bem simples e bem rápidos. Eu estou aqui com a minha colinha. E os tópicos, o primeiro deles é a questão do Sócrates ser o pai da filosofia clássica. E por que eu vou dizer isso? Porque toda filosofia que pensa na questão do ser humano, do desenvolvimento em sociedade e das análises sociais disso, parte de Sócrates. A gente tem que lembrar, e se você não viu ainda, veja, eu vou deixar aqui no cardzinho para vocês, Sócrates ele vai ser o grande responsável por dividir a história da filosofia em 2 momentos, os pré-socráticos e os pós-socráticos. Os pré-socráticos tinham uma filosofia muito voltada para o desenvolvimento das ciências naturais. Então é a partir daí que vai surgir matemática, física, química, biologia e ciências nesse sentido. A partir de Sócrates, ele não começa mais a ver importância nesse tipo de atitude filosófica. Para ele, a filosofia então deveria entender o ser humano e o ser humano dentro do seu contexto social e da sua interação com os outros seres humanos. Então, a partir daí, Sócrates vai ser o grande pensador a inspirar outros filósofos a desenvolver ciências como psicologia, o direito, a política, entre várias outras situações da qual o ser humano vai pensar numa situação de se desenvolver uma racionalidade sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento social, a interação social e não mais sobre a natureza, o habitat natural, onde esse ser humano vivia como parte da natureza. Então, essa é a primeira questão. O segundo tópico que eu coloquei aqui para nós hoje seria o só sei que nada sei, que é uma frase muito famosa do Sócrates, que mostra para nós, e eu até colocaria uma outra frase para complementar essa, que seria uma frase que diria o seguinte: a dúvida é o princípio do conhecimento. Por quê? Porque quando Sócrates fala que só sei que nada sei, ele afirma que ele não é possuidor de absolutamente nenhuma verdade absoluta. Que a única coisa que ele pode afirmar como uma verdade absoluta é a sua dúvida. Dúvida essa que seria o motivador para que ele pudesse desenvolver a curiosidade e dentro dessa curiosidade viria os outros pensamentos, né? A necessidade de se intelectualizar. Então, uma vez que o ser humano tinha essa necessidade de se intelectualizar, automaticamente essa vontade de se intelectualizar viria junto com a questão da dúvida e da não certeza das coisas. Porque para ele era uma situação de ação e reação. Primeiro você tem que ter a certeza de que você não é possuidor de uma verdade absoluta. Segundo, você tem que provocar dúvidas. E a partir dessas dúvidas, você vai atrás do seu aperfeiçoamento pessoal e intelectual.
Porque as pessoas que lá na primeira etapa acreditam que são possuidoras de uma verdade absoluta, elas nunca vão se desenvolver. Porque se você tem a certeza absoluta de algo, e algo é daquele jeito e não poderia ser de outra forma, então qual a necessidade de você criar curiosidade? Qual o sentido de você ir atrás de novos conhecimentos? Ou seja, quem acha que tem a verdade absoluta, quem acha que é detentor do conhecimento certo, essa pessoa está estagnada na visão de Sócrates, porque ela nunca vai atrás de novos conhecimentos. Conhecimentos esses que nunca chegarão a um fim. Segundo Sócrates, nunca chegará um momento da nossa vida em que a gente vai acreditar que o que nós temos enquanto conhecimento basta. O nosso conhecimento sempre é passível de ser melhorado, né? Então, por isso, essas duas frases acabam sendo tão importantes na filosofia de Sócrates. Uma outra questão aqui que é muito importante é a questão do método socrático, né? E aí eu já vou emendar o terceiro tópico com o quarto, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. O método socrático é uma metodologia que Sócrates utiliza com seus alunos para fazer com que as pessoas elas entrem numa situação de aula, né? Que elas vão ter uma determinada certeza sobre alguma coisa, mas elas vão sair daquela experiência da aula com Sócrates tendo mais dúvida do que certezas, né? Ou seja, esse era o pensamento de Sócrates. Eu vou receber um aluno para ter aula comigo e ele tem uma certeza, só que no final da aula essa certeza vai se transformar em uma dúvida. Um livro para vocês poderem entender isso muito bem, e que eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês comprarem caso queira o livro e caso queira entender melhor sobre o assunto, é Apologia de Sócrates, escrita por Platão e que vai demonstrar muito, vai ter muitos exemplos sobre essa questão do método socrático. Então, se vocês precisam desse livro, se vocês querem fazer essa leitura, seja pela finalidade que for, o link da Amazon está aqui embaixo. Então, dentro dessa metodologia do Sócrates, a gente vai ter também um quarto e último tópico que vai estar dentro da metodologia de Sócrates, que é a questão da maiêutica. E o que é a maiêutica? É dar a luz ao conhecimento. De maneira muito prática, rápida e fácil de ser entendida, ela seria isso. Seria você dar a luz ao conhecimento. Então, para Sócrates, você ter conhecimento, você desenvolver a sua racionalidade, nunca é algo fácil. Sempre vai ser algo difícil. E por isso que Sócrates compara o desenvolvimento do próprio intelecto como um parto, porque um parto ele também é uma coisa difícil. Então, segundo Sócrates, de forma muito simples, as pessoas elas vão parir o conhecimento, elas vão dar a luz ao conhecimento. E essa luz é dada quando? Quando você tem menos certeza e mais dúvidas e mais questionamentos. Quando você tem muito mais perguntas a fazer do que afirmações, então, na visão de Sócrates, você está indo em busca desse parto do conhecimento, porque você está sempre buscando novas situações para dar base ao melhoramento intelectual que você precisa. Então, essa é a questão do método de Sócrates e da maiêutica, ou seja, a maiêutica ela favorece o método socrático favorece a maiêutica e vice-versa. Então, essa é a relação que as duas acabam tendo. Por isso que são dois tópicos separados, mas que facilmente a gente poderia colocar em uma coisa só. Então, esse é o resumo mega rápido que a gente tem para fazer sobre alguns tópicos importantes sobre Sócrates. Se você quiser que a gente desenvolva mais alguma coisa, vá mais a fundo sobre algum desses tópicos ou outros, deixa aí nos comentários. Vai ser uma honra poder ler e basear nisso para poder fazer os próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Se você gosta do nosso canal, se você gosta do Filosofia Simples, dos nossos vídeos, do conteúdo que a gente produz,
Se inscreve aqui no canal, ative o sininho, venha fazer parte dessa comunidade, porque cada inscrição a mais é uma pessoa que está ajudando esse canal a crescer e a levar esse tipo de conhecimento para mais pessoas. Então, hoje a gente fica por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.